ela falou assim, NFT, o nosso serviço aqui, né, a nossa rede de apartamentos, a gente fez um programa de loyalty com NFT. Cara, quando ela falou isso pra mim lá em março de 2022, quando a gente olha pra Web3, existem dois tipos de transformação e revolução dentro dela. Uma, que é uma revolução e transformação tecnológica, que é o que a gente tá vendo hoje, por exemplo, com o ChatGPT. As pessoas que utilizam a tecnologia, elas não precisam entender o que é uma API, qual que é o sistema neurológico por trás de uma inteligência. Elas não precisam disso. Minha visão é muito clara, assim, é essa vontade incessante de você ficar rico rápido. Pra mim é isso. Quando você olha pro mercado de meme coin, assim, não tem algo que sustente no longo prazo. Qual que é o fundamento daquilo? Qual que é o projeto? Quem que tá por trás? Qual que é a utilidade? Não tem, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Crypto, o nosso novo podcast que está na sua primeira temporada, essa parceria entre o Banco Aberto e a Let's Open. Aliás, um abraço para o Gabriel Pereira, que muito em breve vai estar aqui comigo também, dividindo essa mesa. Se você quer entender melhor sobre blockchain economy, DeFi, tokenização, criptoativos no geral, e quer entender isso da perspectiva dos construtores, daqueles que fazem acontecer no dia a dia, dos profissionais, dos empreendedores do B2B, você está assim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje a gente vai receber um convidado muito especial. Ele já foi palestrante, ele produz conteúdo, ele está envolvido em várias iniciativas, é um cara de destaque no cenário brasileiro, então eu quero desejar boas-vindas para o Pedro Weber. Seja bem-vindo, meu caro. Fala, Felipão, super prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por ter aceitado. Eu estou realmente feliz que você veio e eu queria que você fosse um dos primeiros desses 12 episódios que a gente programou aqui dessa primeira temporada do Let's Crypto, porque a gente queria começar dando base assim, para a nossa audiência sobre Web3, sobre fundamentos, sobre pessoas que já estão acompanhando esse tema há um tempo e pessoas que estão, de fato, se destacando, que fazem um conteúdo de um nível mais elevado e que já estão conectadas em várias iniciativas, né? Então, logo de cara, eu queria te deixar essa questão, né? Para quem ainda não te conhece, quem vai te conhecer um pouco melhor hoje, eu queria que você se apresentasse. Quem é Pedro Weber? O que você já fez? Qual que é a tua formação? Por que você está aqui? Enfim, conta um pouco pra gente quem é você. Boa, vamos nessa. Eu me chamo Pedro Weber, eu tenho 22 anos. Eu sempre fui um aficionado por esporte e por tecnologia e desde o final de 2018 eu moro nos Estados Unidos. Eu terminei o ensino médio por lá e acabei entrando na faculdade muito focado em deixa eu conhecer mais esse mundo emergente, que foi justamente o momento que Meta mudou o nome, Facebook mudou o nome para Meta e aí era todo aquele bafafá e morando nos Estados Unidos eu consegui viver de perto aquele momento. E sendo um super apaixonado por tecnologia, eu costumo dizer que eu sempre era aquele nerd que assistia os keynotes da Apple e ficava apaixonado com as novas tendências. E, enfim, eu estava sempre por dentro daquilo. E empreendendo já no ramo de newsletter em 2020, né, desde 2020 com o The Morning Pill, que é sua dose diária de conhecimento e reflexão, que foi meu primeiro empreendimento, eu vi que tinha um gap muito grande quando eu olhava para o Brasil, que era a produção de conteúdo sobre tecnologias emergentes. E aí, a gente fala desse momento de 2021, onde o Facebook troca o nome para Meta, e aí eu começo a ficar mais próximo dessas temáticas, começo a estudar, e aí eu costumo dizer que eu tive o estalo que todo empreendedor diz que tem, e até então eu achava que era mentira, que acho que esse é o caminho, né? Acho que esse é o momento. E aí, estudando mais sobre NFT, Web3, blockchain, eu fiquei apaixonado pela temática, mas não só por conhecer, eu queria fazer parte do ecossistema. E aí, olhando para esse background de newsletter e de conteúdo, eu olhava para o Brasil e eu via pouquíssimas pessoas falando sobre isso de uma maneira mais tangível. Eram muitas pessoas falando sobre blockchain, criptomoeda, mas ainda distante de casos reais e de uma maneira simples de ser compreendida pelo público. E aí, a gente está falando de março de 2022, quando eu conheci o meu sócio hoje, Eduardo Mendes. A gente fundou a The Block Point, que nasceu como uma newsletter, e a gente passou por um processo de amadurecimento, de conhecimento de mercado que todos nós passamos em 2022, e hoje a gente se posiciona como uma EdTech.
qual que é o nosso objetivo? É transformar as tecnologias emergentes em fonte de geração de valor para negócios. A gente entende que tem um gap muito grande entre empresas tradicionais com empresas de tecnologia. E a gente quer fazer justamente essa jornada de educação para levá-las e construir soluções junto com elas para essa nova era da internet. Ah, fechadíssimo, entendi. Agora eu tô tendo um panorama melhor, assim, de como que foi essa trajetória, né? Eu vi que você tá morando, estudando no Alabama, é isso? Isso, eu sou estudante de Business em Auburn, no Alabama, que é uma cidade pequenininha. Aham. A gente tem 76 mil habitantes e o estádio da minha faculdade tem 86. Então, geralmente, quando a gente tem jogo de futebol americano, a cidade fica mais cheia do que ela por si só. Mas eu acabei tirando um gap year na minha faculdade, eu tranquei a faculdade, eu tô aqui no Brasil agora por conta da The Block Point, esse momento que a gente está vivendo, de grandes oportunidades. Então, até a gente estava falando no off aqui, são vários eventos cripto, vários eventos Web3. Então, eu vi que era uma super oportunidade de poder viver esse momento aqui no Brasil, que ainda é um mercado super nichado, né? São pouquíssimas pessoas que falam sobre isso. Então, Carente, né? Carente. Então, a gente precisa cada vez mais dessas pessoas para que estejam aqui construindo. Então, por enquanto eu tô aqui no Brasil, não sei quando eu volto, se eu volto, mas meu momento hoje é aqui. Maravilhoso. Aproveitem que ele está aqui em São Paulo, em Porto Alegre, ou que quer que seja. Que lugar do Brasil façam que seja. convites para o Pedro aí participar de muita coisa. Aproveita que ele está por aqui. Muito bem, Pedrão. Então, eu quero fazer duas perguntas logo de cara para a gente conectar mais ainda com essa conversa, né? A primeira delas é: quando esse bichinho da Web3, da blockchain, te beliscou, né? A partir de que momento rolou... Todo mundo tem uma história assim, né? Essa epifania de, eu tava lá, um amigo me chamou, não sei o que, ou aconteceu tal coisa comigo, e aí eu vi o poder desse negócio. Eu queria que você contasse um pouco qual foi esse momento para você e também aproveitasse e explicasse, contasse pra gente um pouco o que é a The Block Point, né? Você já deu aí uma palhinha, mas... se puder explicar um pouco mais como é que foi a gênese dessa ideia e onde que ela está hoje, quem que participa dela, o que vocês têm feito e tudo mais. Perfeito. O bichinho me picou a partir do momento que eu vi todos os meus empreendedores favoritos falando sobre blockchain, falando sobre Web3, falando sobre NFT e eu não entendia nada. E eu falei, o que é isso? O que é essa foto de macaco que está sendo vendida por milhares de dólares? E eu falei, bom... se essas pessoas que são muito bem-sucedidas e com certeza sabem muito mais do que eu, estão falando sobre essas temáticas e na maioria delas estão posicionando suas carreiras para essa vertente, bom, deixa eu entender um pouquinho mais do que é isso. E aí eu costumo dizer que veio muito dessa minha curiosidade interior de buscar esse conhecimento, de ler, de ver vídeo no YouTube, de buscar artigo. E eu lembro claramente, né, que o bichinho me picou neste momento, mas o meu estalo foi quando eu estava assistindo um vídeo do Gary Vee, que é ele é muito bom. Né? Ele é muito bom e, assim, muitas pessoas olham para ele como um clichê do mercado, mas muito do conteúdo que ele produzia ali no meio de 2021 sobre NFT e Web3 era algo que eu via como único, né? Não eram muitas pessoas mais do mainstream falando. Então, o meu acesso foi por ele e foi numa noite que todos os meus amigos tinham ido para a balada, para os bares ali de Auburn. Eu tinha ficado estudando porque eu já estava apaixonado por aqueles temas. E eu não me lembro ao certo o que ele falou, mas basicamente aquilo gerou para mim um estalo que foi... caramba, desde o surgimento da internet, a gente nunca teve um momento de disrupção tão grande o quanto a gente está vivendo e prestes a viver com maior intensidade nos próximos anos. E eu acabei perdendo os outros ciclos, né? O surgimento da internet, o surgimento das redes sociais. Até porque você era muito novo, né? Exatamente. Eu falei, bom, se eu tenho capacidade, idade poxa, oportunidade tá de na não sua plenitude, tá né? na minha plenitude, por que não... além de entender sobre isso, eu construí dentro desse ecossistema. E aí, lá nos Estados Unidos, essa conversa já estava muito desenvolvida. As marcas já estavam falando sobre isso, os projetos já estavam sendo desenvolvidos. Eu lembro até que quando eu... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, só fazer uma digressãozinha. Claro. Já que você está nesses dois universos, né, você tem a grande vantagem de poder comparar um cenário americano, um cenário internacional, estadunidense, agora e um cenário brasileiro também, né? É muito diferente? Até que ponto as coisas saem realmente primeiro lá e depois aqui? Queria que você comentasse também um pouco isso. A minha visão é que a gente tem
antes de falar sobre tecnologia ou adesão do mercado cripto ou Web3, eu acho que vem de uma questão cultural. Os Estados Unidos como um todo, a população, ela já está acostumada a investir no mercado de ações, por exemplo, muito mais do que o mercado brasileiro. É verdade. A gente tem... O varejo de stock market lá é gigantesco. Exato. E assim, são décadas. Aqui no Brasil, a gente não está falando... Eu não quero falar bobagem, mas são menos de 10 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. Não, muito menos. A gente completou 1 milhão de CPFs, acho que em 2019, 2018, por aí. Deve estar na casa de uns 3, por aí. Nos Estados Unidos, a gente está falando de quase mais do que a metade da população investindo ou com certa forma de apetite por investimento. Então, isso, de certa forma, quando a gente olha para o mercado de cripto, as pessoas estão mais dispostas a investir enfim, investimentos secundários, vamos dizer assim, por sinal. Então, isso já abre uma porta para elas quererem olhar para NFTs, Web3 e blockchain de uma maneira completamente diferente. E aí, quando a gente olha para o Brasil, né, se a gente tem essa barreira grande olhando para investimentos tradicionais, imagina para investimentos alternativos, né? Então, e até curioso, era o que eu ia comentar com você, que quando eu fundei a The Block Point, eu estava conversando com uma das managers do meu apartamento de Auburn, e ela pediu para eu explicar o que você faz, além da faculdade. E eu falei, bom, vou tentar explicar da maneira mais leiga possível, para que ela não ache que eu estou falando bobeira. What is your labor activities? Exatamente. Foi tipo isso, né? E aí eu comecei a falar para ela, olha, NFT, Web3, ela falou assim, NFT, o nosso serviço aqui, né, a nossa rede de apartamentos, a gente fez um programa de loyalty com NFT. Cara, quando ela falou isso para mim lá em março de 2022, eu falei, não, de fato, esse pessoal tá num outro nível que a gente tá aqui no Brasil. E assim, eles estão num outro nível, de novo, não é por XY, é porque culturalmente eles têm um apetite muito maior, eles estão dispostos, eles já estão expostos a um mercado de investimentos completamente diferente do que o nosso. Então, assim, muito a gente se fala de tecnologia, mas para mim a gente pode entrar nesse papo já, que Web3 é sobre uma transformação cultural que tem a tecnologia como ferramenta. Então, assim, por isso que eles estão na frente lá. Desde essa questão cultural, social, mas também de infraestrutura. É um mercado muito mais capitalizado do que o nosso aqui. Perfeito, maravilhoso. Faz todo sentido, né? Porque quando você olha, inclusive, outros mercados e outras tendências, é muito comum você ver, por exemplo, o mercado de moda, que primeiro faz seus lançamentos, seus desfiles lá ou na Europa, e depois essas peças acabam chegando aqui. Perfeito. E isso, então, acontece em várias frentes, né? Mas eu sinto, Pedro, que o Brasil, ele tem se destacado positivamente, quero te ouvir sobre isso, sobretudo em termos de adoção, regulação, que é um tema que eu acompanho muito. Eu não sou advogado, eu sou arquiteto de software, sou bacharel em letras, mas na verdade eu quase fui advogado, o tema de regulação me interessa muito, eu tenho vários amigos, leio muito sobre isso semanalmente, e é impressionante como a gente construiu de maneira tão rápida marcos legais, ainda com diversos gaps, com déficits, com caminhos a serem trilhados, mas como a gente já construiu uma base super interessante do ponto de vista de fintechs, prestadoras de serviço, órgãos reguladores, tokenização, enfim, N frentes, inclusive tributação, né? Porque foi a primeira. O governo a primeira coisa que o governo vislumbrou foi ser seu sócio nas criptos também. Depois a gente pode até comentar alguma coisa sobre isso. Mas, enfim, você contou um pouco da The Block Point e eu queria te perguntar nominalmente, né? Vocês, então, hoje estão debruçados sobre prestação de serviço nesse aspecto. Então, pelo que eu entendi, tem aí educacional, produto, geração de valor, a quatro mãos, com empresas, com empreendimentos. Conta um pouco mais sobre essa questão, assim. Como é que você decidiu? Bom, The Block Point, vamos seguir nessa direção. Fala aí. A gente entendeu primeiro que tinha um gap de conteúdo sobre Web3, NFT, blockchain, metaverso e tecnologias emergentes como um todo. E o engraçado foi que na nossa segunda semana de lançamento, empresas já entraram em contato conosco para falar, olha, a gente queria patrocinar a newsletter de vocês, porque a gente entende que o público que vocês estão almejando é um público que seria interessante para a nossa empresa. E aí, isso aconteceu uma vez,
aconteceu de novo. E aí a gente começou a entender que um produto que foi lançado para B2C tinha um grande potencial também para o B2B. E aí foi um momento onde as empresas brasileiras começaram a querer entender mais sobre esse tema. A gente via na mídia diversos artigos, diversas notícias, e a gente viu algumas empresas lançando projetos. E aí, olhando para o mercado incipiente, a gente falou, bom, tem um apetite dos B2C, mas ao mesmo tempo acho que a bola da vez aqui tá para o B2B. Como que as empresas vão se preparar para essa nova era da internet? Porque ainda é um conhecimento super escasso e talvez elas não tenham pessoas dentro de suas instituições que conheçam sobre isso. Então, acho que a gente pode prestar um serviço para elas. E aí, ao longo desse ano, teve todo um amadurecimento de mercado, a gente foi entendendo. Porque, de novo, a gente começa com uma newsletter, entende que tem uma dor, e aí a gente passa para uma EdTech agora, e o caminho foi, bom, o que a gente pode prestar de serviço para essas empresas e como que a gente pode gerar o maior valor para elas de uma maneira que seja simples de ser compreendida. E aí a gente desenvolveu um framework de 4 steps, que é, bom, vamos começar com inspiração, deixa eu trazer esse novo mundo para elas, deixa eu falar a mesma língua, deixa eu trazer o que as grandes empresas estão fazendo, o que os projetos estão apresentando, deixa eu passar para uma parte depois de planejamento, que é, deixa eu entender seu modelo de negócio, quais são suas dores, quais são os desafios. Tem quase um step de discovery aí, né? Exatamente. É isso, né? Tá. Deixa eu entender o que você é, aonde que a gente pode aplicar, e aí a gente começa a desenvolver possibilidades de projetos e soluções. Depois a gente passa para um terceiro passo, que é capacitação, que é justamente, se essas empresas não têm pessoas que falem sobre isso, que conheçam sobre essas temáticas, quais são os skills e habilidades que essas pessoas precisam? Porque Web 2, marketing, sales, é completamente diferente do que o Web 3. Então, precisa de uma capacitação nesse meio. E depois a gente passa por um quarto passo e último, que é um acompanhamento, que ocorre de duas maneiras. Primeiro, que é um follow-up, onde deixa eu entender se vocês estão caminhando com um projeto para o lado correto, né? E deixa eu te trazer as últimas novidades de mercado, porque a gente está falando de coisas que são extremamente novas, que constantemente estão evoluindo, se adaptando. Então, não tem certo e errado ainda, a gente está todo mundo testando. Então, deixa eu trazer essas novidades para vocês. Então, a gente desenvolveu esse framework e a gente está aplicando com diferentes empresas aí, apresentando esse nosso modelo de trabalho e tem dado super certo. Que legal, eu imagino que sim. A gente estava até falando em off também, citando. É muito comum esse exemplo que você deu de empresas procurarem. Eu, quando comecei essa frente de conteúdo, nem imaginava isso. Que o B2B ia passar a me procurar pedindo soluções, chamando para participar de consultoria, fóruns e discutindo ideias nesse nível. O que significa que tem sim um baita de um espaço, um baita de um oceano para ser navegado nessa direção. E aí tem até um lema lá no mercado Bitcoin que é quem chega antes vence. É um pouco o lema do mercado inteiro, né? Quem está agora galgando essas águas, lá na frente com certeza vai encontrar uma calmaria, vai encontrar muita oportunidade para desfrutar, né? Eu quero aproveitar, Pedro, já que você aí está se tornando um especialista, né, de Web3, NFT, falando sobre AI, enfim, vendo tudo isso, eu quero aproveitar para conectar o momento que a gente está vivendo com o momento que a gente viveu aí, 21, 22. Porque na minha cabeça foi o seguinte, lá em 2021, a gente viu hype, a gente viu upside, a gente viu muita coisa bombando, para não usar um outro termo aqui mais chulo, e muita coisa se valorizando. Já em 22, a gente teve um drawback gigante, né? Aí, N motivos, o próprio mercado, a própria economia, a inflação, a economia americana desaquecendo, N fatores, né? E o mercado cripto sofreu muito com isso, está enfrentando um bear market, um inverno. E esse inverno, que agora alguns até estão chamando já de primavera, porque deu uma melhorada, esse inverno foi mais severo em NFT, né? Nos mercados de NFT, nos marketplaces de NFT e tudo mais. Antes, esse mercado que era dominado por 2 players, já começou a expandir concorrência, só se falava em Exclusible e praticamente em OpenSea. Hoje a gente já está vendo vários outros marketplaces disputando esse espaço e comendo market share.
Eu queria te perguntar sobre isso, né? Como é que você está vendo esse bear market de NFTs, né? Primeiro, e como é que você enxerga possíveis recuperações ou desdobramentos acerca disso nos próximos meses, anos, enfim. Eu olho para esse mercado e aí a gente fazendo a gente olhando para trás e conectando os pontos, acho que a gente passou por um grande amadurecimento. A gente teve um grande boom dos NFTs que foi uma vontade, e aí eu acho que é justamente isso, uma vontade incessante de como que eu posso ganhar dinheiro da maneira mais simples e rápida possível. Então era um projeto sem pé nem cabeça. E assim, foi uma primeira aplicação da tecnologia. A figurinha em blockchain. Exatamente. E assim, eu não vejo nada de errado com isso, porque assim, foi o surgimento de algo novo e as pessoas estavam testando e aplicando aquilo da maneira como o mercado estava querendo consumir. Mas assim, no final do dia, quando a gente olha para trás agora, assim, não fazia sentido na questão de utilidade. Aí muito se falou sobre essa palavra, de qual que é a utilidade do projeto, qual que é a visão de longo prazo, coisa que muitas das vezes não se tinha. Então, para mim, houve um grande amadurecimento de mercado, e aí voltando para o Gary Vee, eu lembro de assistir os vídeos dele, não só dele, mas de várias outras figuras renomadas, e onde eles falavam, olha, 99% desses projetos vão morrer. Então, assim, naquela hora era difícil você conseguir... Já se tinha essa consciência. Já se tinha Naquele essa consciência. momento do hype já... Perfeito. Você tinha essa consciência, talvez fosse difícil você enxergar, porque naquela época qualquer coisa lançada era a lua, mas hoje você olha para trás, enfim, as coisas acabaram derretendo de fato. Então, assim, eu lembro claramente, naquela época eram fotos de animais que eram lançadas, era um hype, muitos influencers sendo pagos para divulgar em suas redes sociais e grupos de Discord. Mas assim, hoje não funciona mais desse jeito. Tanto que você viu um amadurecimento até dos grandes projetos, seja Bored Apes, Putty Penguins, você vê também VeeFriends, Doodles. Cara, Doodles está se tornando uma startup. O VeeFriends agora, ele tem seus próprios bichinhos de pelúcia físicos, né? O Putty produtos, né? O Putty Penguins acabou de lançar seus próprios produtos físicos. Quer dizer, o collectible não necessariamente morreu. Ele está evoluindo para uma coisa mais útil, mais interessante. Exato. Seria isso? Eu acredito que sim. E aí a gente pode até olhar para uma visão mais histórica, no sentido de que o ser humano, por si só, ele é um ser que gosta de colecionáveis. A gente sempre foi um colecionador ao longo de nossa história como um todo. Só que até então, não era possível nenhum tipo de colecionável digital. E agora a gente tem essa possibilidade. Pela própria natureza. Pela própria natureza. Da tecnologia e tudo mais. Total. E quando a gente olha para esse mercado, são milhares as possibilidades que talvez a gente não consiga nem enxergar ainda. Então, por isso que eu olho com muito otimismo para os próximos anos, que olha, a gente passou por um amadurecimento de mercado, teve o surgimento de uma nova tecnologia, ela teve o primeiro boom, as pessoas entenderam que talvez a aplicação naquele momento não fosse a mais adequada, a gente está passando por um momento agora de adaptação, os projetos entenderam qual que é a visão de longo prazo, e aqueles que vão sobreviver daqui para frente vão ser aqueles que vão entregar o maior valor olhando sempre para a comunidade e de uma maneira genuína. Porque eu vejo também que muito das empresas e projetos que entraram nesse mundo ou entraram pelo hype, olhando por uma maneira muito oportunista. Que isso não faz sentido quando a gente olha para o ethos da Web3, que é, bom, todo mundo ganha, uma relação igualitária, que até então a gente não tinha. Então, assim, surgiu de uma maneira que naquele momento talvez fizesse sentido para a população, mas agora a gente passou por um amadurecimento que, na minha visão, está caminhando para um momento muito mais saudável de mercado. Certo, perfeito. E você tocou em dois pontos que não tem como não falar deles em qualquer debate, né? Primeiro, essa questão do ethos, que é super importante e que tem muito a ver com as coisas que estão sendo feitas, ou pelo menos vislumbradas. E depois essa questão da caracterização, né? Que no começo deu-se muita ênfase aos formatos e hoje já várias pessoas perceberam que, na verdade, o formato é só uma tecnologia e, no fundo, você tem que trabalhar a proposta de valor, é o que, de fato, o produto em si, o serviço em si vai agregar ou vai deixar de agregar. Se trata disso, não de... Porque, pensa o seguinte, né? Eu gosto de fazer a seguinte analogia. Do surgimento do MP3, lá atrás,
você tinha um formato novo que propiciava coisas novas, experiências novas, né? Escutar música deixou de ser uma coisa hard drive e passou a ser uma coisa mais digital. Mas hoje ninguém nem fala de MP3, né? Mesmo de streaming de áudio, ninguém mais nem comenta sobre o formato streaming de áudio. Você comenta plataforma, solução. Ah, o Spotify é legal porque tem isso, o Deezer é legal porque tem aquilo. Aliás, Spotify, Deezer, se quiserem patrocinar aqui o Let's Script, o Pedro, a gente está disponível. Então tem isso, né? Mas essa ficha talvez ainda não tenha caído plenamente, eu acho, sabe? E voltando para a questão do ethos, embora a natureza da tecnologia permita um relacionamento mais horizontal, eu sinto uma tensão ainda em continuar construindo caixinhas e estruturas para levar para outra direção. Como é que você já parou para pensar sobre isso? Como é que você imagina essa questão no futuro? Será que a gente de fato vai parar de falar de NFT como formato, como, enfim, como nome, como termo, e passar a falar em outras coisas? Em que momento que a gente vai parar de falar sobre isso e bypassar, digamos assim, o formato, né? E a questão do ethos, será que de fato o ethos vai vencer? Ou essa força, não vou nem colocar do Estado, mas assim, essa força de controle é mais egóica da nossa estrutura de organização social vai prevalecer, vai capturar, né? Olha, fazem alguns dias que eu vi uma reflexão do BR Punk, onde ele trouxe que, quando a gente olha para a Web3, existem dois tipos de transformação e revolução dentro dela. Uma, que é uma revolução e transformação tecnológica, que é o que a gente está vendo hoje, por exemplo, com o ChatGPT. As pessoas que utilizam a tecnologia, elas não precisam entender o que é uma API, qual que é o sistema neurológico por trás de uma inteligência. Elas não precisam disso. Elas entram no site, colocam a pergunta, colocam o conteúdo que elas querem e recebem ali instantaneamente a resolução daquilo. E para elas está ótimo. Por quê? Porque a experiência do usuário e o UX ali está muito desenvolvida para ela. Esse é um ponto. Isso é uma transformação tecnológica que você não precisa saber o que está pelas entrelinhas daquele software, daquele modelo linguístico. Quando a gente olha para a transformação e revolução social, existem N frentes que precisam se juntar para que aquilo seja possível. O que eu quero falar com isso? Quando a gente olha para a Web3, e aí essa é uma tese que eu escutei do Casta, que para mim tem sido um grande professor nesse Aliás, meio. um beijo, Rafael. Casta Cripto, um grande abraço aí. Ele e o Orlando, eu já fiz o convite. Quero vocês dois aqui para a gente bater um papo também. Mas vai lá. O que o Casta fala é que o Web3 não é uma tecnologia, mas é uma revolução de base social, cultural, filosófica, política, que tem o poder de transformar as estruturas de poder do mundo moderno. E assim, você chega com os dois pés na porta mesmo, porque de fato existe esse viés de transformação social. Porque quando a gente fala de descentralização, a gente está falando de uma mudança de paradigma, a gente está falando de uma mudança de comportamento. E isso precisa de uma consciência do usuário muito maior do que só querer utilizar a tecnologia sem saber o que tem por trás. Porque é simples. Hoje as pessoas fazem sua própria custódia, olhando pelo grande cenário, não fazem. Elas terceirizam isso para as instituições financeiras. Agora, quando você olha para DeFi, é necessário você entender a tecnologia por trás, até para você poder navegar de maneira segura, né? Ainda existe essa grande premissa, né? Você precisa de um ambiente seguro, você precisa entender por trás como é que faz as pools de liquidez, enfim, a gente entra numa parte mais tecnológica, mas, bom, você está fazendo sua própria custódia. E aí é descentralização na veia mesmo. Você é dono do seu ativo, você arca com as consequências se aquilo ir para X. Então, assim, existe uma mudança muito maior do que só aplicar a tecnologia. Então, por isso que, para mim, a gente vai ver cada vez mais aplicação de NFTs e da tecnologia como um todo. Talvez, e eu acredito muito que seja necessário essa jornada de educação para que as pessoas entendam o que é, como é que funciona, quais são os benefícios. E aí a gente vê cada vez mais plataformas no-code de desenvolvimento, a gente vê cada vez mais a não necessidade de criação de uma carteira digital, e aí você pode ter esse debate, mas não é Web3, é Web 2.5, não é full descentralização. Mas é assim, qual que é o mercado, qual que é o público-alvo?
será que é o nativo digital que de fato... O degen. Né? Talvez não seja. E aquele tá tudo bem. Exato. Então, assim, quando a gente olha para adoção em massa, talvez no curto prazo isso seja necessário. Agora, pensando em longo prazo, e aí era até um pouquinho do que a gente estava falando no off, né, de 5 a 10 anos, a gente precisa de uma construção muito maior para que as pessoas estejam aptas e prontas para essa mudança de comportamento. Senão a gente não vai chegar lá. Não, perfeito. Eu vou até emendar com... Então, já mandar outra aqui. Porque a gente estava justamente conversando isso em off. E eu vi recentemente, você publicou uma foto, um conteúdo. Você é bastante ativo em redes sociais. De uma experiência de você e do Thiago Morelli, lá em Porto Alegre, no Zafari, que, para quem não conhece, é uma rede de supermercados super tradicional, como se fosse aí um Pão de Açúcar, um varejista, né? Uma Magalu aí do Sul. E lá vocês estavam falando de AI pra galera do Zafari, que é o, sei lá, se você me perguntasse de sopetão, qual é a empresa que quer ouvir sobre isso? Quem está interessado no tema? Eu nunca ia imaginar e vi a foto de vocês lá e imagino que tenha sido super legal. Me conta, Pedro, como é que foi isso? Como é que chegou esse convite? O que vocês foram falar lá? Deu certo ou não deu certo? Por que uma rede como o Zafari queria ouvir sobre AI, sobre novidades, sobre inovação, Web3 e tudo mais? Primeiro de tudo, um grande abraço para nossa lenda, Thiago Morelli, que tem sido um grande parceiro meu nessa jornada de Web3. A gente tem estado presente em diferentes instituições e conversando com o pessoal e desmistificando esse novo mundo. E o Thiagão tá com uma super solução, que é o Zap GPT, utilizada por milhares de brasileiros. Ele é uma lenda, ele é um mito. Thiagão, um super abraço. Thiago fera. Thiago, vem aqui, por favor. Já mandei o convite. Quero você aqui também pra gente bater esse papo. Mas manda lá. Boa. E... cara, o que aconteceu com o Zafari foi muito louco, assim, porque, na verdade, tudo surgiu através de um convite que o IBMEC fez para mim, para falar sobre inteligência artificial. E eu falei, olha, eu até sei falar, mas eu prefiro trazer uma pessoa que saiba muito mais e que esteja 100% imerso nesse mundo. E que tá buildando. E que tá buildando mesmo. E eu falei, Thiago, você topa aí comigo? Ele falou, meu, só bora, vamos nessa. Só bora! Só bora. Rick, um abraço. Rick Toniolo também. Rick fera, encontrei ele no Web Summit no Rio agora, foi super demais. Rick, super carinhoso, tá sempre presente. E a gente foi falar no IBMEC, acabou que não deu certo, a gente acabou mudando para um outro mês, tanto que foi essa semana passada que a gente foi lá. E aí o Thiago ficou com aquilo na cabeça de fazer um workshop sobre AI, ele acabou recebendo o convite para o Zafari e falou, Pedrão, bora lá? Eu falei, meu... só bora, vamos nessa. Aí a gente pegou, foi super loucura, assim, a gente pegou um avião às 8 da manhã aqui em Congonhas, fomos para Porto Alegre, palestramos e voltamos no mesmo dia. Foi uma correria, assim, mas foi super bacana. Agora, qual que foi o mote, primeiro de tudo, para falar sobre AI no Zafari? Quando a gente olha pro 99% da população brasileira... Não, só um disclaimer. Quando eu vi isso, eu falei, a revolução está acontecendo. Porque se o Zafari quer ouvir sobre isso... Não que o Zafari seja uma empresa, né, retrógrada, longe disso. Mas é uma empresa de retail. Ela está num mercado muito tradicional, né? Exato. Enfim, manda aí. E assim, a tese que eu quero fazer é justamente essa. Quando a gente olha para 99% da população brasileira, não são os degens como nós, que vivemos nas entrelinhas da Web3, que gosta de entender sobre a tecnologia, do que está acontecendo. Então, para eles ainda é um mundo muito distante. E o que eles precisam, primeiro de tudo, deixa eu entender o que está acontecendo de uma forma simples de ser compreendida. Porque falar sobre descentralização, falar sobre tokenização, não é fácil. Então, como que eu trago esse conteúdo de uma maneira simples e tangível das pessoas entenderem e não ficarem assustadas e se recuarem? Então, a gente foi no Zafari, primeiro de tudo, para trazer para perto dessas pessoas o mundo das tecnologias emergentes, focado em AI, e depois algumas aplicações para o setor deles que fosse possível ser utilizado de uma maneira mais prática. Desde utilizar ChatGPT para diferentes áreas, seja marketing, finanças, vendas, IT, qualquer coisa, né? Ou até mesmo para você solucionar problemas ou desafios de estoque
ou gerenciamento de produtos, cadeia de suprimentos, ou até mesmo relacionamento com o seu cliente. E se ele tiver um GPT próprio ali para falar e conversar de uma maneira mais humana? Não é aquele bot horrível. Exatamente. Você quer perguntar outra coisa? Essa resposta te ajudou? E Exato. E é o FAQ da empresa num bot chat super Perfeito. mala, né? Perfeito. E aí, tanto que o Thiago desenvolveu o meu Zafari, que foi o GPT exclusivo pro Zafari, e a gente demonstrou ali hands-on, na hora, ao vivo pro pessoal, e todo mundo ficou de boca aberta, porque de fato é uma solução super inovadora, e na verdade o que a gente fez foi trazer esse mundo que muitas vezes é distante para perto do pessoal de uma maneira simples de ser compreendida. E aí, aplicações práticas, muito do que a gente mostrou, desde um meu Zafari, próprio GPT da empresa, ou até mesmo, olha, vocês aqui, setor de marketing ou setor de produtos, desenvolvimento, olha, você sabe que você pode otimizar seu trabalho desenvolvendo uma foto no Midjourney ou fazendo um script de um vídeo aqui com influencer no chat GPT. Então, assim, existem N possibilidades que muitas vezes está distante, a gente trouxe para perto e aplicação na prática. Então foi super bacana. Zafari, super obrigado. Foi demais estar com vocês. Espero estar junto em breve. E muito do que eu tenho visto empresas querem cada vez mais isso. Porque a maioria das pessoas que falam, muitas vezes, estão focadas nesse nosso mundo DGEM, que ainda são muitos termos, é difícil de ser compreendido, e aqueles que estão desmistificando e descomplicando e trazendo mais para perto, acabam focando e nadando de braçada nesse mundo de B2B. Total. E essa galera, estamos usando o DGEM aqui como uma caricatura, mas é assim, o maximalista, é o cara que fala, não, eu tô dando opt-out e tudo mais. Só que isso, assim, de verdade, sendo bem franco, como uma pessoa que está no mercado há algum tempo. Gente, eu tenho 2 filhos, o meu primeiro trabalho foi em 2001. Eu vi o ataque das Torres Gêmeas ao vivo de um escritório, de uma central de processamento de dados. Então, assim, nesse tempo todo de carreira, essa história do opt-out, quero tirar o estado do meu dinheiro, beleza, tranquilo, mas isso não constrói tantas oportunidades. Isso não gera valor, não é isso que movimenta. Se você quer pivotar seu negócio, quer entender melhor esse mercado, quer atuar como profissional de diversos setores relacionados, não tem jeito. Tem que entender, mas tem que também tentar trazer esse outro mundo para cá, né? Sim. Empoderar esse outro mundo desse jeito. Muito legal esse case. Fiquei super feliz de ver vocês lá e de entender um pouquinho melhor como é que isso estava conectado com a possível estratégia ou possível rumo aí que essa rede está tentando dar, né? Eu vou fugir um pouquinho dos temas que a gente está falando até agora, mas também para pegar tua percepção sobre um movimento super recente que está acontecendo e que com certeza você está acompanhando e queria saber o que você pensa disso, né? A gente tem visto uma rede que era muito, vou colocar entre aspas, muitas aspas aqui, purista, que é a rede do Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, dando um passo ou alguns passos em outras direções. Desde a Lightning Network, a gente viu aí um sistema de pagamento mais escalável, mais permissivo também, que não era tão focado nos fundamentos, né? Então uma Layer 2 que entregava um pouco mais de valor. E agora a gente está vendo finalmente NFTs e meme coins na rede do Bitcoin também, né? E aí tem surgido vários e vários cases aí e controvérsia em relação a isso. Você tem acompanhado esse movimento de meme coins? O que você acha disso? É mais um hypezinho? Vai passar? Por que, na tua opinião, Pedro, que isso conquista tanta gente? Uma meme coin que você sabe que não tem tanto valor, não representa nada, mas tá ali, tem um fã-clube gigante, tem um bando de gente comprando, vendendo. O que tá pegando? O que tá acontecendo? A minha visão é muito clara, assim, essa vontade incessante de você ficar rico rápido. Para mim é isso. Quando você olha para o mercado de meme coin, assim, não tem algo que sustente no longo prazo. Qual que é o fundamento daquilo? Qual que é o projeto? Quem que está por trás? Qual que é a utilidade? Não tem, é só uma vontade incessante de você enriquecer de uma maneira rápida. Então, assim, não estou julgando se isso é certo ou errado, claro. É minha visão. Não cabe, né? Não cabe a mim, né? Agora, tem gente fazendo muito dinheiro,
Tem gente que vai querer fazer muito dinheiro, mas vai entrar no topo na hora que tá todo mundo vendendo. Então, assim, sabe, são momentos de mercado, são para perfis de investidor diferente. Eu sou super conservador olhando para cripto, né? Pô, eu gosto de Bitcoin, eu gosto de Ethereum, eu gosto, sabe, de algumas Layer 2, mas, assim, porque eu quero fazer o básico, feijão com arroz, que eu sei que tem um fundamento por trás. Tem pessoas que estão, de fato, construindo de uma maneira genuína e tem uma visão de longo prazo. Mas, de novo, esse é o meu perfil de investidor. De novo, isso aqui é zero recomendação financeira, mas é muito do que eu tenho visto no momento de Not mercado. financial advisor, please. Exato. Tá Agora, certo. um exemplo, quando eu estava em Auburn, em 2021, conversando com um professor meu de macroeconomia, ele estava comentando comigo que no boom de Dodge, ele comprou, acho que ele colocou, sei lá, $2.000, e fez 10x, e, cara, fez uma grana. Mas, assim, de novo, sabe, ele sabia que aquilo era pura especulação, era um puro movimento de mercado, que a gente tem até visto ultimamente figuras renomadas... mexendo no cenário brasileiro, cenário internacional, não importa. Exato. Estão ali, né? Estão ali. Então, assim, qual que é o teu apetite para investimento? Você tem estômago para segurar um movimento que pode ser super volátil como esse? E aí, de novo, é de pessoa para pessoa. Então, assim, essa é muito da visão que eu tenho. Não é meu perfil, mas super respeito e acompanho no Twitter, nas threads e me divirto vendo, né? Ultimamente a gente viu o Pepe... Sabe, essa é 1000%. Então, assim, é algo que a gente que tá nesse meio, que gosta, acaba acompanhando. Agora, quando a gente olha para o protocolo de Ordinals, NFTs na rede Bitcoin, eu também tenho visto de duas maneiras. E, assim, como a gente fala de um mercado super novo, eu gosto até de dizer que, para mim, não tem especialista, tá todo mundo aprendendo. Talvez tenha um que saiba um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas são coisas extremamente novas. Então, assim, eu não gosto de falar que eu sou especialista, e, assim, até tenho medo de quem fala que é, porque são tantas coisas novas. Então, para mim, tá todo mundo no mesmo barco, estudando e aprendendo. Essa sempre foi a visão que eu tive. E aí, falando de pessoas que eu respeito e gosto de acompanhar o conteúdo, eu tava vendo uma live do João Razin, do Orlando e do Casta, que eles estavam justamente falando qual que é o futuro da rede Bitcoin, olhando agora com todas essas inserções de ordens, enfim. Então, assim, existe... É esse o debate que eu queria pincelar. Óbvio que não daria aqui 1 hora de conversa, mas é esse o debate que eu queria fazer, que é... Por um lado, tem pessoas que consideram até uma profanação o maximalista raiz, né? O Daniel Fraga fan, assim, ele não se conforma com isso, né? Até tem gente que eu respeito muito do mercado que pensa dessa forma, né? As meninas lá, talvez a Cacá e a Carol, queria muito que elas viessem aqui um dia, gosto muito do trabalho delas, mas elas pivotaram para falar só de Bitcoin, porque elas só acreditam no poder do Bitcoin, por exemplo. Eu já não vou tão longe, assim, ou restringir tanto. Eu acredito que, por exemplo, a Ethereum tem uma proposta de valor muito mais abrangente, muito mais inovadora, está pivotando toda hora várias coisas, e isso traz uma perspectiva mais interessante. E por outro lado, né, tem esse lado que acha uma profanação e tem outro lado que não quer nem saber, quer experimentar, quer que o Bitcoin tenha tudo, né? Qual que vai ser o meio termo disso ou em que isso vai derivar no futuro? Eu não sei. Você tem alguma ideia, assim? Eu, sinceramente, eu acho muito difícil se posicionar nesse meio, justamente porque, olha, a gente está falando de ordens, NFT, nos Bitcoin, foi o quê? 2 meses no máximo, né? É algo extremamente novo. Então, prever o futuro disso, se vai dar certo, eu não consigo falar. Agora, eu tenho visto pessoas de mercado falando, precisamos de um hard fork aqui. A gente não pode deixar com que isso aconteça, isso é um ataque. Abrir a rede dessa maneira vai fazer com que as instituições queiram cada vez mais regulamentar o Bitcoin. Então, assim, sabe, tem esse lado de pessoas maximalistas que, enfim, acreditam no ethos inicial e não querem esse tipo de mudança na rede. E tem pessoas que, olha, falam, a gente está passando por uma nova revolução dentro do Bitcoin. Então, assim, falar para vocês o que é certo e o que é errado, eu acho que é complicado. Talvez a gente tenha que olhar para isso daqui a uns anos e tentar conectar os pontos novamente. Minha visão, e aí se eu posso dar meus 2 centavos aqui, eu focaria no Bitcoin e para mim eu deixaria da maneira como ele sempre foi.
Entendi. Você é um maximalista comportado, então. Eu deixaria... Um maximalista educado. Eu deixaria do jeito que ele sempre foi, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu adoro Ethereum. Para mim, tem uma analogia de mercado que é o Bitcoin talvez seja o ouro digital e Ethereum que é o metal. Então, o metal ele é mais maleável, você consegue criar aplicativos descentralizados, né? Você tem Layer 2 e escalar. Então, assim... Depende, mas de novo, depende de quem está olhando para isso. Tem certas pessoas que olham de uma maneira mais tradicional, mais conservadora, outras que são mais open source e abre tudo. Depende. Total. E Pedro, me tira uma curiosidade. Você é um cara super jovem, né? E que, cara, assim, tá me impressionando aqui, tá lidando com coisas relativamente complexas, né? Já desde cedo, e já tá fazendo um monte de coisa. Eu sei que você falou que não tem especialista, mas você é um dos caras que eu olho com um futuro, assim, bastante promissor. Eu acho que você se dedica demais aos assuntos, já vi você mediando debates e tudo mais. Como é que você tem lidado com essa questão, assim, né? Porque na tua idade... Muita gente está em dúvida sobre o que fazer, que carreira seguir, o que eu vou realmente fazer, qual que vai ser minha pós, termina ou não termina essa graduação, aquela crise existencial, né? E você parece que está lidando com isso de uma maneira muito boa. Eu não quero, obviamente, te constranger nem entrar em assuntos muito pessoais, fale o que você quiser, mas eu queria que você conversasse, que aproveitasse esse espaço também com essa galera que está tentando se encontrar. Várias pessoas me procuram nessa tua faixa etária, às vezes um pouco mais jovem, às vezes um pouco mais velho, querendo ir para esse mercado. Eu até pensei em abrir produtos de mentoria, ainda não fiz isso, mas tem uma procura muito grande. Eu até criei um grupo que eu tô ali fazendo uma mentoria aberta, gratuita com algumas pessoas. Mas eu queria que você conversasse um pouco com essa galera. O que te dá segurança para estar nesse lugar? Por que você está, de fato, caminhando nessa direção? Primeiro de tudo, se eu falasse para você que eu tô 100% seguro, eu estaria mentindo. Eu acho ninguém que tá. ninguém tá. Ninguém Eu acho tá. que a gente tem que partir dessa premissa, né? Quando a gente olha para o mercado de tecnologia e tecnologias emergentes, a gente não tem certeza de nada, né? A gente tem pontos importantes, a gente tem momentos de mercado que acabam nos dando um norte cada vez maior, mas assim, cravar que esse é o caminho, eu acho difícil. Então, assim... Acredito que não só eu, mas muitas pessoas vivem numa montanha-russa de emoções, né? E muito do que eu tenho vivenciado às vezes puxa, será que a gente não está muito cedo? Será que a gente não está falando de coisas muito novas? Será que esse é o momento de mercado? Aí eu olho para todas as empresas que já estão com iniciativas, o quanto que é um assunto que está borbulhando e eu falo, não... É bom estar cedo, porque a gente está preparando para um momento inevitável e quanto mais a gente construir agora, mais bem preparado a gente vai estar lá na frente. Olhando para pessoas da minha faixa etária, e aí assim, eu tenho 22 anos e muitas vezes acaba acontecendo, né, esses questionamentos de, putz, qual será que é a faculdade que eu tenho que fazer? Será que eu termino o curso ou não? Será que eu empreendo? E olha só, aqui o idade não é um demérito, tá? Sim, Deixar sim. bem claro. É porque realmente eu acho que é um comportamento prodígio de você estar tão dedicado e falando tão bem, assim, se expressando tão bem nesse tema. E eu sinto que não é o padrão, assim, dessa faixa, dessa época da vida, né? A minha visão é assim, houve uma grande vontade pessoal minha de deixa eu entender o que está acontecendo, uma curiosidade muito grande de querer, de fato, estudar sobre essas temáticas, de estar ali vivenciando um momento nos Estados Unidos que muitos falavam sobre isso, e de eu já ser um apaixonado por tecnologia e querer focar num mercado que eu via sendo completamente promissor e que muitas das pessoas que eu sempre admirei falando sobre aquilo. Então eu falei, bom, deixa eu me aventurar aqui. E acabou que as coisas deram certo, mas deram certo entre aspas, assim, porque, de novo, ainda é tudo muito novo, a gente não consegue cravar nada. Mas, assim, é um mix de emoções. Mas já estão dando certo, Já né? estão dando certo. Isso que é muito incrível. Isso que é super incrível. Então, assim, para mim é uma baita oportunidade. Eu fico extremamente feliz de estar aqui com você, de a gente estar participando desses eventos, de estar construindo com pessoas tão renomadas de mercado, que, assim, eu super admiro. A gente falou alguns nomes aqui, mas poder estar junto com pessoas que estão ali constantemente construindo, que não estão pelo hype, e a gente tem visto isso nesse momento de mercado que tudo
caiu, as coisas deram uma esfriada. E mesmo assim as pessoas estão com apetite, estão estudando. E eu acho que agora é o melhor momento para a gente estudar e se preparar. Porque, de novo, quando a gente olha para o mercado que a gente atua, a gente está falando de ciclos. Talvez agora a gente esteja numa baixa, mas é inevitável que a gente vai ter uma alta em breve. Esse em breve talvez seja difícil a gente cravar quando que vai ser. Mas é algo que, se a gente estuda os padrões e ciclos de mercados anteriores, é algo que tem se repetido. Então, muito do que eu tenho visto agora é como que a gente pode se preparar da melhor maneira, como que a gente pode se conectar com pessoas que genuinamente estão olhando para esse mercado de uma maneira que faça sentido, estão construindo, estão querendo aprender. E para mim, tá nesse ecossistema é super bacana, especialmente aqui no Brasil, que somos poucos ainda. Espero que a gente cresça cada vez mais, mas a animação é absoluta. Não, maravilhoso. A gente precisa de gente com esse espírito aqui, com certeza. Eu costumo falar para os meus amigos, eu já viajei bastante, sabe? Eu já fui até para o Japão e tal, mas eu costumo falar que eu não quero sair daqui. Não só por questão de família, eu tenho filhos, né? Tenho vários parentes aqui, mas porque eu acho que o Brasil continua sendo essa terra de oportunidades. Total. Por um lado, tem um lado difícil, né? Tem a questão difícil que o Brasil é o país do futuro, mas é sempre o país do futuro, e esse futuro nunca chega, virou até uma piada em economia isso, mas por outro... também diz respeito a uma folha em branco que você pode gerar valor e construir novos negócios e mudar completamente o rumo da sua carreira, independente da idade que você esteja. Então, acho que isso que é bonito, assim, é isso que dá a gana de estar aqui, de pensar nessas coisas, né? Eu quero falar de uma coisa que eu sei que você gosta também, porque eu já vi você falando sobre isso, e é um tema que está intrincado, assim, é forte, né, em blockchain, em cripto e tal, em Web3 principalmente, que é o tema de comunidades. Comunidades, né? Então, vamos colocar aí uns 2 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu costumo dizer que acho que o embrião dessa questão de comunidades, do jeito que ela está hoje, nasceu um pouco talvez ali em 2016, 2017 com a proposta de DAOs, e isso foi evoluindo e foi ganhando esse formato, mas a gente sabe que a noção de tribo, a noção de comunidade, de pertencimento, de um assunto que agrega vários sujeitos, é muito antiga, é quase que da natureza humana. Perfeito. Eu poderia citar o movimento do rock dos anos 60, 70. Tá, mas dá para ser antes disso. Outras tribos, outros movimentos, outro tipo de assunto agregador, né? Mas em Web3 esse assunto pega forte. E ele pega forte por alguns motivos específicos. Especialmente quando a gente está falando de comunidades digitais, distribuídas, organizadas aí dentro de alguns aplicativos. 2 perguntas. Por que esse tema é tão forte na Web3? E... se eu sou uma marca... Aqui eu já tô dando, quase que aí a dica de ouro para quem tá assistindo esse episódio, hein? Eu sou uma marca, eu sou uma empresa... Eu cheguei para você, eu tô aqui numa consultoria e eu já chego com esse disclaimer, com esse pedido, com essa pergunta. Pedro, eu quero construir uma comunidade para minha marca. O que você diria para esse sujeito meio perdido, meio incerto... a respeito desse tema, de por onde começar, quais seriam aí os caminhos, o checklist para lidar com isso aí? Filipão, eu gostei muito desse contexto histórico e social que você trouxe, né? De pertencimento, de vontade de fazer parte de uma tribo, de algo maior. E aí eu trago também uma visão de 2 relatórios que eu li que fizeram muito sentido para mim e eles se completam com essa tese de comunidade. Um deles é o da BlackRock e outro é da Accenture, que é o Accenture Life Trends de 2023, que se eu posso recomendar algo aqui para a leitura do nosso público, esse é um super relatório e fala muito desse novo padrão de relacionamento. Me manda, claro. Vamos colocar na descrição do vídeo. Boa. É um novo padrão de relacionamento entre marcas e clientes. E é muito de como as pessoas estão se portando nesse novo mundo. E aí, a tese que eu quero trazer aqui muito do que a BlackRock traz é que os últimos 40 anos a gente passou por um período da grande moderação, que era um período de estabilidade financeira, né? A gente está caminhando para um mundo agora cada vez mais incerto. Esses últimos meses, esses últimos anos, a gente está falando de polarização política, a gente está falando de guerra, a gente está falando de pandemia. Então, assim, são várias coisas que acabaram trazendo um sentimento de insegurança e escassez de pertencimento cada vez maior
para o público mundial. Tanto que a palavra do ano de 2022 foi permacrise, uma crise constante. Então, a minha visão... Que quase que começou na pandemia e vem se estendendo, porque é uma crise atrás da outra, né? Exato. É a crise da pandemia, é a guerra da Ucrânia, é agora deflação, inflação e crise econômica, e uma coisa vai emendando na outra. Exatamente. E quando a gente pega essa visão de a gente está caminhando para um momento mundial de instabilidade financeira, onde a gente vai ter que aprender a conviver com incertezas cada vez mais presentes nas nossas vidas, e o sentimento de pertencimento, que é algo quase absoluto do ser humano desde o início da sua existência, e o sentimento de confiança, eu acho que aqui é um ponto-chave de a gente falar, de confiança, está cada vez mais escasso também, então pertencimento e confiança escasso, a gente precisa de algo que restaure esses dois pontos. E acho que quando a gente fala de blockchain, a gente está falando justamente sobre isso. Então, quando você pergunta para mim sobre comunidades na Web3, para mim vem alguns pontos. Cada vez mais as pessoas querem pertencer a algo. Elas não querem mais só consumir, elas querem também fazer parte daquilo, ter uma voz mais ativa. Tanto que muito de um movimento de mercado que eu tenho visto a gente vai sair de um modelo de audiência para um modelo de comunidade. E por que isso? Porque a audiência, né, você talvez consuma aquele conteúdo, você esteja ali constantemente vendo e participando, talvez não tão ativo, mas você faz parte daquilo de uma maneira pouco passiva, eu diria. Quando a gente olha para a comunidade, a gente está falando de nichos, a gente está falando de pessoas que compartilham do mesmo sentimento, da mesma vontade, do mesmo propósito. E aquilo é algo muito forte. Olhando para essa visão histórica, né, de vontade de pertencer, vontade de participar de uma tribo. E aí, para mim, a gente passa de um momento de estratégias de go-to-market, que é deixa a minha empresa aqui desenvolver um produto, lançar para o mercado, receber o feedback e aí depois ajustar, para um momento de go-to-community, que é deixa eu ir para a minha comunidade, deixa eu entender quais são suas dores, suas necessidades, o que eu posso desenvolver junto ali com elas. E aí o seu nível de assertividade desenvolvendo algo com a tua comunidade é muito maior. E aí a gente pode falar de algumas métricas aqui também de Web 2 ainda, mas de LTV, de Lifetime Value da sua comunidade, pensando em nichos de pessoas que estão compradas com a tua ideia, é algo uma visão de longo prazo muito maior e que faça muito mais sentido para a tua empresa. E aí vem aquela tese muito forte que quando a gente fala de Web3 e de comunidades, ela é 100% verídica, que é a dos 1,000 True Fans, os 1000 fãs assim, que são os diehards pela tua marca, que eles vão matar e morrer por você. E talvez agora a gente vai caminhar nos próximos anos, e de novo, isso não é um movimento automático, é algo que precisa de uma construção, precisa de uma jornada, mas que cada vez mais a gente vai exportar em nichos, em comunidades, e a gente, não necessariamente marcas vão precisar de milhões de seguidores. Eles vão precisar de poucas pessoas, mas que estejam comprados no longo prazo. E que vão estar constantemente consumindo, engajando e fazendo com que aquela marca ela se desfrute e consiga viver olhando para uma visão de longo prazo. Então, assim, para mim, comunidades é um dos grandes pilares de Web3. A gente vê grandes projetos e grandes iniciativas com comunidades muito fortes, e aí a gente pode pegar um clichê aqui, mas que acaba sendo super verdade, que é os Bored Apes Yacht Clubs. Eles têm convenções em Nova York. Então, assim, as pessoas viajam o mundo inteiro, eles estão constantemente... Começou com pares e uma coisa mais de curtição, de grupinho. Exato. E hoje já está virando uma coisa que tem o empresário que pode maximizar o valor daquela comunidade, trazer mais patrocínio. Criar produtos dentro dos seus IPs, da coleção. Eu fiquei impressionado, assim, com o desenvolvimento. Os últimos desdobramentos de Bored Ape, porque virou um business gigante e pensado de maneira extremamente profissional. Não é mais aquela comunidadezinha de 10, 20, 30 caras que se reuniam num servidor de Discord e lançavam um NFT para dar uma festa no final de semana. Não é mais isso há bastante tempo.
E tem agora até mecanismos mais coletivos, digamos assim, de performance e de escolher quem que vai estar à frente, vai chamar quem para ser o patrocinador, que produto que a gente vai lançar, qual é a margem que eu vou pagar para o cara que vai estar trabalhando nisso. Uma loucura, eu fiquei impressionado. Perfeito. E assim, eu acho que essa tese dos 1,000 True Fans, ela fica cada vez mais clara se a gente olhar para um estudo de caso como os Bored Apes. Inicialmente, a coleção era de 10 mil unidades de NFTs. Então, para você fazer parte daquela comunidade, você tinha um slot de 10 mil unidades. Agora você tem os macacos mutantes, enfim, os cachorros. Aumentou, Sim. mas a gente não está falando de mais de 100 mil, e aí eu estou juntando um número aqui, mas assim, a gente não está falando de milhões de pessoas que fazem parte daquele ecossistema. Então, para mim, essa é uma visão... Continua escasso. E é isso. Cada vez mais a gente vai precisar de comunidades enxutas, mas que estão compradas com o propósito daquela empresa e que vão estar junto nessa jornada de longo prazo. Então, esse é um ponto. Você citou essa coisa do produto que vai emergindo da comunidade, né? Eu quero até explorar um pouquinho mais esse ponto. E voltando até ao início do tema de comunidade, quando eu disse que comunidade é uma coisa histórica, né, que faz quase parte da constituição humana, você pontuou muito bem a questão da confiança. Sabe um cara que fala muito bem sobre isso, que eu adorei ler a obra dele? Ele mais de uma vez, inclusive, o primeiro livro, o Sapiens, o Yuval Harari. Ele fala isso, que a gente só se deu bem quando a gente se juntou em grupos, quando a gente começou a sentir o que era pertencimento e colaboração e passar esse conhecimento para outras gerações de maneira também colaborativa. Tem momentos que parece que não está acontecendo nada, né? Principalmente quando a gente ouve algumas críticas de economia de mercado. Eu sou um cara que acompanha muito o mercado, então recebo às vezes um pouco de crítica em relação a isso. Ah, mas o sistema, o capitalismo e não sei o que lá. Mas tem um baita de um esquema colaborativo rolando, mesmo entre corporações que desfrutam aí entre si de vários benefícios, criando valor umas para as outras e mantendo essa roda girando constantemente. Se fosse diferente, com certeza a gente não veria tanta coisa. Então, para pensar novamente aquela pergunta que eu te fiz de chegou uma empresa aqui, ela sabe que comunidade é uma palavra que ela ouviu, é bonita e tudo mais, mas ela não sabe o que fazer e ela sentou na tua frente e ela acha que esse tema é importante. O que você diria para esse cara que está chegando agora no tema, quer fazer uma comunidade, não sabe por onde começar, né? Acho que você já deu pistas interessantes, mas queria que você continuasse esse ponto. Para mim, a primeira pergunta que deve ser feita internamente para a empresa é o quanto que você está comprada nessa ideia de comunidade. Primeiro de tudo, você está disposto a criar algo genuíno que você vai regar diariamente? Porque comunidade é algo muito maior do que audiência. A audiência você tem ali, ela vai se renovando, vão vindo novas pessoas. Não que a comunidade não possa ser isso, mas as pessoas que vão entrar para a comunidade da tua marca, elas são fãs de verdade. Você não pode deixá-lo solto, né? Você precisa estar constantemente perto, conversando, ouvindo, construindo junto. É relacionamento. Então, assim, é um relacionamento. Isso é algo que, de novo, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de paradigma, é um novo tipo de relacionamento. Mas, de novo, se você rega esse tipo de pessoa, você rega esse tipo de comportamento ali dentro da tua comunidade, o teu retorno no longo prazo de fato vai ser muito maior do que só ativações pontuais com aquela pessoa no modelo de audiência. Então, assim, existe essa vontade muito grande das marcas, mas, de novo, o quão disposta você está para fazer algo genuíno e que gere valor de verdade. E aí a gente pode voltar para aquela nossa conversa de muitas marcas entraram para esse mundo da Web3 de uma maneira muito oportunista, de eu quero surfar esse hype, mas lançaram projetos que hoje não fazem mais sentido, muito porque não foi levado a sério. E existe também esse lado de que, olha, eu quero entrar, eu quero construir, mas o quanto que eu estou disposto a ceder do meu poder? E acho que esse é um ponto crucial. Tem uma questão de controle aí também. Tem uma questão jogo, de controle também, né? De cocriação, não depende mais só de você. Você está dando poder para as pessoas. Então, assim, quando a gente fala de descentralização, existe muito desse paradigma, que é o quanto que as marcas estão dispostas a ceder o seu controle, ceder o seu poder
para que as pessoas possam de fato pertencer. Porque pertencimento, quando a gente olha para a comunidade, de fato é como que eu posso construir junto com a minha marca? Como que eu tenho uma voz ativa? Como que eu posso votar? Como que eu posso de fato sujar as minhas mãos junto com essa marca, com essa empresa? Então vem muito disso. E é algo que as pessoas, quando a gente olha para esse sentimento escasso de pertencimento e confiança, elas precisam, elas querem. E, de novo, a gente fala muito de Web3, né? E aí vamos fugir um pouquinho da tecnologia, vamos focar nessa questão de transformação, revolução. Talvez seja, e eu acredito que é, o novo comportamento, e o futuro comportamento, e o futuro relacionamento entre marcas e clientes. Então, assim, existe muito daquela analogia que eu costumo fazer de o quanto você está disposto a inovar, sujar tuas mãos, para que não aconteça um caso de Blockbuster e Netflix. Kodak, sei lá. Exatamente, né? Porque assim, a água tá batendo na bunda. A água tá batendo na bunda. Assim, todas as empresas estão se posicionando. A gente olha para uma perspectiva macro, né? Não é mais uma modinha. Né? Grandes empresas estão se posicionando, lançando projetos. A hora é agora. O mercado está, sabe, embrionário. As oportunidades de longo prazo vão ser construídas nos próximos meses. Então, assim, por que não olhar para isso de uma maneira mais genuína? Com um olhar de, putz, talvez eu não conheça, mas eu vou ter uma humildade intelectual de falar, olha, deixa eu estudar, deixa eu ir atrás. Isso aqui não é só ruído. Eu estou vendo esse posicionamento geral de mercado. E aí, de novo, né? Quem chega antes vence no longo prazo. Então, assim, acho que esse é o momento. Por isso que eu olho com muitos bons olhos o que a gente está vivendo. Perfeito. Eu acho que você usou a palavra certa, assim. Entender de maneira genuína. Eu gostei muito disso, porque tem empresa que olha como oportunidade, mas eu acho que falta um abraço no tema. Abrir um espaço de P&D, seja lá o que for, na companhia, para, de fato, ter uma frente de trabalho relacionada a esse tema. Pedro, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu adorei esse papo. Eu podia ficar aqui mais 1 hora, 2 horas falando contigo. Você é um cara realmente muito, muito legal e manda muito bem, se expressa muito bem. Então, parabéns por isso. E eu queria deixar esse espaço final para você dizer para as pessoas como é que eu encontro o Pedro Weber por aí, dá aí suas redes sociais, fala da Blockpoint, enfim, dos teus serviços, dos teus trabalhos, faz seu jabá. Combinado. Primeiro de tudo, super prazer estar aqui. Eu adorei nossa conversa. É sempre bom estar discutindo e tocando em pontos importantes do nosso mercado. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, Felipão. Super prazer. Obrigado, pessoal que está nos escutando. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Pedro Weber. Estou produzindo bastante conteúdo no LinkedIn e todas as quinta-feiras tem as nossas edições da The Block Point, onde você vai encontrar um conteúdo 100% focado em tecnologias emergentes, blockchain, cripto, NFT, metaverso, de uma maneira simples, fácil e direta de ser compreendida. E faço esse convite também para todas as marcas que queiram entender mais sobre esse ecossistema e se preparar para essa nova era da internet. Fico à disposição e contem comigo para a gente construir junto esse futuro. Maravilhoso, muito obrigado. Venha sempre, tá mais que convidado a vir de novo. Pessoal, valeu, é isso. Se vocês quiserem recomendar aqui para o canal outros convidados, quem a gente deveria entrevistar no Let's Crypto, deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa também um like, segue aqui a gente e até o próximo vídeo.